Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, gente. Vamos pro nosso vídeo da semana, que já tá atrasado. Esse vídeo era pra ter vindo na semana passada, né? Mas eu tirei uma semana de folga da semana passada. Fui passear, fui fazer minhas coisas, né? Então, tirei uma semaninha de folga, vamos falar assim. E durante a semana aí não. Gente, não dá tempo. Eu tô muito cansada, eu não tenho disposição, infelizmente, para estar sentando aqui e fazer alguma coisa. Na verdade, meu trabalho, né, o dia inteiro suga a minha vida e minha energia. Essa é a realidade. E às vezes eu tenho trabalho para fazer à noite, né? Eu tenho aí os meus clientes, né? Os meus consulentes que eu preciso atender e acaba que não dá certo. Então, para fazer os vídeos não tem jeito, é só no final de semana mesmo, né? Que eu acabo tendo tempo aqui para estar gravando as coisas, senão não dá certo, né? Então é isso, né? Então, como sempre, né? Eu venho pedindo para quem puder, né? Tá comentando, né? Compartilhando e se inscrevendo no canal, tá bom? Isso daí eu vou estar pedindo, tá? Essa participação e essa ajuda de vocês, né? Que vem ajudando aqui na manutenção do trabalho, tá bom? Como sempre eu deixo aí, né, na descrição do vídeo o contato para jogos, para tiragem, para quem tiver, né, afim, quiser, tá se consultando, enfim, né, tiver esse interesse, fica ali um número de WhatsApp, tá bom? Pode estar entrando em contato aí para estar agendando a consulta, tá bom? Eu sempre esqueço de falar isso aqui, assim, né? Fica um número aí pra quem quiser. Ai, gente, eu sou péssima, né? Pra estar fazendo essas coisas. E aí, eu falei que eu ia fazer um adendo, né? Com relação ao baralho cigano. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu acho que vai ficar meio perdido. Eu vou colocar esse adendo sobre. Na verdade, são 3 cartas, tá? É coisa simples, que vocês vão lá ver, uma palavra, né, de cada um, só uma carta que eu vou estar fazendo uma explicação um pouquinho maior, né? E aí vocês podem pegar lá. Eu falando aqui vai ficar meio perdido. É mais fácil eu colocar lá no vídeo do próprio baralho cigano. Lá na descrição eu vou estar colocando esse adendo, tá bom? Amanhã eu já coloco, é só vocês entrarem lá que vai ter, tá bom? É pra carta da lua, pra carta da cobra e pra carta dos lírios, tá bom? Que eu lembrei disso daí, são coisas importantes de estar falando que eu acabo passando naquele dia, tá bom? Então, podem entrar lá que vai ter o adendo, tá certo? Sobre essas 3 cartas, tá? E é isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem de importante aqui pra estar falando. Ah, a gente tem, né? O canal tem páginas em outras plataformas aí também, né? Lá na outra plataforma de vídeo anda meio parado mesmo. Gente, eu perdi entusiasmo naquela plataforma. O que que acontece? É tanta coisa esquisita, né? Que a gente vê por lá. Isso veio me fazendo muito mal, na realidade. Lá na realidade tinha muito mais retorno do que tem por aqui, né? Certo que era um trabalho totalmente diferente. Mas sim, tinha mais retorno do lado de lá. Eu acho que talvez se eu tivesse investido mais lá, o canal teria crescido mais, tá? Inclusive, mas não me identifico com aquela plataforma. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que me fazia mal, sabe? Quando eu assistia. E tá um pouco parado, eu preciso ver, inclusive, de tá voltando, né? A manutenção do canal lá. Não tem jeito. E aqui, né? Aqui, óbvio, né? Que vocês estão assistindo. E lá no Instagram, a gente tem o Instagram também do canal, tá bom? Então eu coloco bastante coisinha lá pra quem quiser também, tá? Tá dando uma olhada no canal. Então, fiquem à vontade. E é isso, né? Vamos começar aqui, né? O nosso trabalho. Bom, eu já tinha anunciei aí, né? Nas postagens, né, que a gente tem aí da comunidade do canal, qual era a entidade que eu vinha estar trazendo aqui
na semana, né? Que eu falei que seria o próximo vídeo. Independente seria o próximo vídeo, né? Da semana que fosse. E eu acho que eu fui trollada por essas ciganas, né? Eu fui trollada, na realidade. O que que acontece? Me veio ela, já veio de estar falando aqui dessa entidade, dessa cigana, né? Já tem desde o mês passado, tá? Que eu venho com ela na minha cabeça, veio com ela. E aí fez todo sentido, né? Quando a gente entrou no mês de julho, eu falei o 7, né? Então faz todo sentido de estar falando dela agora. Mas o que eu pensei, tá? Na minha concepção. Ia ser muito fácil estar falando dela. Não é que seja fácil, assim, nossa, né? Eu sei tudo. Não nesse sentido. O sentido de que é uma entidade muito conhecida, né? Falei, então vai ser muito fácil de achar as coisas dela aí na plataforma, né? Aí na internet, enfim, não vai ser difícil tá achando conteúdo aí pra mim tá me aprofundando, né, sobre essa entidade. Porque eu mesmo, Thaís, não conheço muito sobre essa entidade. A realidade é essa. Eu conheço uma pessoa que trabalha com ela, mas nem é, assim, uma pessoa próxima de mim. É uma pessoa conhecida. Essa pessoa já foi cliente aqui na mesa, inclusive. Ela é conhecida, mas eu nem tenho proximidade com essa pessoa. E também não é que eu não pude ver. Existiu esse trabalho dessa pessoa, mas eu não posso estar falando grandes coisas, né, mulher? Não tem condições de estar falando, porque foi tudo muito assim também, né? Foi pouco esse trabalho e, enfim, né? Eu não posso estar falando sobre, assim, do que eu vi sobre essa entidade, porque realmente não tem condições de falar nada, né? Não tem, né? Não tem como. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Eu não tenho nada assim como experiência, como eu tive de seu set, como eu tenho de algumas entidades que eu já trouxe aqui. Então eu vou ter que buscar conhecer sobre ela, conhecer a história dela, conhecer a linha de trabalho dela, né? Enfim. Aí começo eu a pesquisar, né? Nas pesquisas já foi um banho de água fria, porque o que que aconteceu, gente? Achei pouca coisa, não é? Tem muita coisa sobre ela, mas sobre a pombagira, né? Essa é uma linha que ela vai trazer a linha de pombagira, né? Essa entidade traz a linha de pombagira, a de pombagira cigana e de cigano. E não é a mesma coisa, são energias diferentes, com trabalhos diferentes, né? E aí achava muito sobre a pombagira, se falava muito sobre a pombagira sete saias, né? Que é a dona sete saias que a gente vai estar falando aqui hoje. Mas eu não queria falar sobre a pombagira, eu queria falar sobre a pombagira cigana ou sobre a cigana sete saias. E aí eu procurei, só achava uma história. E os conteúdos, os outros conteúdos que eu vim achando, eu não fui gostando. Não gostava, não gostei do que eu tava vendo. Não era aquilo que eu queria falar. E aí o que aconteceu? Eu não tava encontrando um caminho, uma direção pra falar dela. Eu falei, gente, eu não posso trazer só isso sobre ela, né? Isso daqui que eu achei é muito pouco e eu não tenho nada pra estar falando dela, porque eu não conheço, né? E aí o que que aconteceu? Isso foi até um dos motivos que eu não sentei pra gravar na semana passada. Uma que eu tava cansada mesmo, porque eu não parei em casa. E a segunda que eu falei, e aí? O que que eu vou falar? O que que eu vou trazer? Porque eu não tenho nada pra falar dela, né? Eu falei, vocês me trollaram, né? Porque me veio essa intuição de estar falando sobre ela. Só que cadê o conteúdo? Eu não tenho, e eu não acho, e agora? Eu falei, eu fui trollada pelas ciganas nessa semana. Já fui pelo seu set, né? Era só um e-boy, olha onde eu tô. Olha, agora eu vou falar dela e não tem nada pra falar dela, gente. E agora? O que que eu faço, né? E aí falei, enfim, vou estar procurando alguma coisa sobre isso, né? Na segunda-feira vou me dedicar mais a estar buscando informação sobre ela. E, enfim, aí eu gravo. O que aconteceu? No domingo já tinha gente atrás de mim, né? Com a questão de jogo, enfim. Então eu fiz a agenda, né, assim, da semana, de como eu ia fazer minhas coisas. E botei tudo isso num papel. Já vi que segunda-feira eu tinha que trabalhar aqui na mesa, senão eu não ia dar conta das coisas. Então eu já descartei segunda. Quando chegou na terça, eu parei e falei, gente, já é terça-feira e eu não gravei esse vídeo. E eu não continuo sem saber o que falar sobre ela, né? E aí eu fui lá nos pés de Dona Rosa Vermelha, lá no altar dela.
fui e falei, e aí, mulher? Senhora, por favor, vem pedindo, né? A senhora pode me dar uma direção com relação a esse trabalho, a esse vídeo, porque do jeito que eu tô explicando aqui pra vocês, eu falei com ela, eu falei, não tô conseguindo chegar num consenso, né? Não tô conseguindo pegar uma linha de raciocínio, o que que eu vou falar, o que que eu vou trazer sobre ela, eu não tô encontrando. Aí fui fazer minhas coisas, né? Aí eu tô lá, me veio algo na minha cabeça. A saia. Aí eu falei, a saia? Né? A saia. Falei, gente, fez todo sentido, né? Dona Sete Saias, a saia. Vamos falar da saia. Só que aí, quando a gente for falar sobre a saia aqui, vocês vão estar entendendo o porquê que eu vou entrar nesse assunto da saia, né? E fez todo sentido, porque o que, que eu tinha ido? No primeiro caminho eu tinha ido pro arco-íris. A gente vai estar falando um pouco sobre isso aqui. Já que a saia da Dona Sete Saias, normalmente, traz a cor, né? Essa cor do arco-íris mesmo. Eu falei, então eu vou seguir esse caminho aqui, que faz todo sentido também. A gente até vai falando, mas esse não era o caminho. O caminho era falar realmente sobre a saia. E aí eu entendi, quando eu comecei a me aprofundar, comecei a entender o porquê que eu sentia essa importância da saia quando eu falava de rosa vermelha. E aí eu vou estar explicando isso aqui pra vocês também. E eu achei muito interessante. Ela me trouxe a linha de raciocínio e fez todo sentido. Então, hoje é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, né, mulher? Então, hoje a entidade aqui, homenageada nesse canal, é a cigana Sete Saias. Vamos falar aqui da Dona Sete Saias, né? Que é uma entidade muito conhecida, que nem eu falei. É tipo Maria Padilha, né? Pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu falar das Sete Saias. Você pode não conhecer, pode não ter tido contato, pode não conhecer algum médium que trabalha com ela, mas você já ouviu falar sobre ela, né? É tipo a lá Dona Maria Padilha, né? Você pode não conhecer, mas você já ouviu falar, por bem ou por mal, você já ouviu falar de Maria Padilha, né? Como eu sempre falo, né? Então, é uma entidade muito ligada a isso. É muito difícil você nunca ter ouvido falar da Dona Sete Saias, né? E nem eu sei o porquê que me veio tanto de falar sobre ela até então, né? Porque, como eu disse, é uma entidade que eu não tenho proximidade. Enfim, mas veio, né, essa intuição de estar falando dela, e aí eu falei, bom, enfim, vou estar falando dela aqui no canal, né, por esse mês. E aí, que nem eu disse, é uma linha que traz essas três linhas de trabalho, né? Dona Sete Saias traz essas três linhas de trabalho, que é a pombagira cigana e a cigana. Cada uma com a sua energia, cada uma com o seu trabalho. Não é a mesma coisa. É um nome, uma energia, vamos estar falando assim, né? Central. E aí vão vir essas falanges trabalhando cada uma com a sua direção de trabalho. Assim como acontece com a Dona Rosa Vermelha. A Rosa Vermelha a gente também vai ter isso, né? A gente tem a pombagira rosa vermelha, a gente tem pombagira cigana rosa vermelha, né? Que seria a Dona Rosa Vermelha que trabalha comigo. Ela é uma pombagira cigana. E a gente vai ter a cigana, né? Ó, não é porque eu trabalho com uma pombagira cigana, né? Que tenho essa mentora na minha vida, né? Que me orienta. Mas é muito interessante a pombagira cigana. Por isso que eu coloco ela sempre no meio. Por quê? A pombagira cigana, ela vai trazer essa feminilidade da pombagira, né? Esse trabalho com amor, mas não é só o amor entre um casal, o amor próprio, né? Essa questão do amor, essa feminilidade que traz a pombagira e a ancestralidade cigana. Então, é uma entidade que vai trazer ela carrega essas duas energias com ela, a ancestralidade cigana e a potência da feminilidade da pombagira, né? Então, é uma entidade, eu vou falar assim, eu falo que é uma entidade muito enigmática, né? A pombagira cigana. E eu queria muito ter trazido aqui a pombagira cigana Sete Saias, mas eu achei da cigana. Então, a gente vai seguir aqui a linha da cigana. O porquê trazer a pombagira cigana? Exatamente por isso, né? Essa força da pombagira cigana, ela, pra mim, é muito misteriosa, é muito enigmática. Eu falo isso da questão da Dona Rosa Vermelha, é muito forte, né? É muito forte. Então, eu acabei vindo me apaixonando muito por essa egrégora da pombagira cigana. Essa é a realidade. Não tem como, né? Também, né? Não se apaixonar. Mas, enfim. Então, é uma entidade que vai trazer, né? Essas três linhas de trabalho. E aí, eu vim decidindo falar da cigana por motivos óbvios, né? Thaís, você pesquisou um pouco sobre a pombagira? Pouca coisa. Quando a gente contar aqui a história, eu vou ver uma história que
que eu li sobre essa questão da pombagira, não sei se, né, enfim, é uma história, não sei se todas, e provavelmente não é todas que vai seguir essa linha, né, sobre essa história. Da pombagira cigana eu acho que eu nem vi nada, tá bom? Então vamos começar aqui, né, pra vocês, que já deve estar de saco cheio de eu estar falando aqui, mas aí eu vim estar explicando por quê. Porque, olha, gente, foi pauleira encontrar alguma coisa sobre essa mulher aqui, do jeito que eu queria, né? E aqui eu encontrei, né, uma história da Cigana Sete Saias, como eu já sempre, né, já mencionei aqui no canal e vou mencionar de novo. Cada entidade tem a sua história particular, tá? Porém, eu trago uma história aqui, normalmente é a história que mais me chama a atenção ou a história que mais se repete, né? Então, eu venho pegando essa história e a gente vai vir contando aqui sobre ela, tá bom? Cigana Sete Saias é considerada a deusa do amor pelo povo do Oriente, né? É a ela que as moças recorrem na falta do amor. A Cigana Sete Saias tem este nome por sempre usar saia de sete cores, né? A história conta, quando ela era criança, viu pela primeira vez o arco-íris e ficou encantada, né? Assim pediu à mãe que fizesse uma saia com as 7 cores. Era linda, sempre usava laços no cabelo e muitas joias. Tocava pandeiro e jogava cartas. Como todos os ciganos, sua família viajava muito. E em uma dessas viagens, Sete Saias conheceu aquele que foi o seu grande amor. Mas ele não era cigano, para variar, né? Para a tradição cigana, isso era impossível. Mesmo assim, Sete Saias contou o que se passava. Mas seu pai apressou o casamento com aquele que já havia sido prometida. Sete Saias ficou sendo vigiada diariamente para que não fosse ao encontro do seu amado. Levantaram acampamento e foram ao encontro do noivo prometido, com a esperança de que ela se apaixonasse por ele, né? Contudo, não foi isso que aconteceu, e Sete Saias continuou na tristeza profunda, sem se alimentar direito, apenas a tristeza e um olhar perdido. Chegou o dia do casamento e a família do noivo, ao receber a noiva, feliz pelo casamento, na verdade recebeu o corpo de uma linda jovem morta. Então, ao invés de casamento das duas famílias, ao invés de casamento, as duas famílias uniram-se em um funeral. Como uma última homenagem, a mãe a vestiu com as 7 saias com as cores do arco-íris. Assim, seu espírito hoje ajuda aqueles que estão com problemas no amor. Faça seu pedido para 7 saias, ela ajudará e quem ela une nunca se separa, né? Então essa seria a história que eu encontrei aqui com relação a Dona Sete Saias. Olha que interessante, porque eu nunca imaginei, na realidade, que Dona Sete Saias, ela trabalharia com essa questão do amor. Gente, nunca passou isso na minha cabeça, que Sete Saias trabalharia com essa questão amorosa. Sempre vim pensando sei lá, em qualquer outra coisa, mas nunca pensei nisso, né? Aqui conta que ela era apaixonada pelo arco-íris. A maioria das histórias que eu encontrei realmente fala sobre isso, tá? Sobre essa paixão dela pelo arco-íris. A história, uma das histórias da pombagira, eu já tô me arrepiando inteira, sério. Uma das histórias da pombagira é que ela tinha 7 maridos, tá? Da pombagira Sete Saias. E ela usava uma saia para cada marido. Eu li essa história sobre ela. A mulher é bandida, ela, né? Cada marido usava uma saia. Pensa nisso, né? Mas não me aprofundei, tá? Nessa história da pombagira, não. Eu vi por cima ali, mas como meu foco era cigano, eu não fui atrás de estar entendendo como funcionava essa história da pombagira, né? Enfim. E aí, bom, a gente já sabe que o grande campo de trabalho da Dona Sete Saias, como dizem aqui, seria esse campo do amor. Mas que nem eu disse, o direcionamento que me veio foi olhar pra saia. A saia. E obviamente, né, Dona Sete Saias, já dá pra entender que toda a ligação dela tem a ver com a saia. E eu fui atrás, né? Falei, bom, vamos começar aí. Vamos tentar entender essa entidade pelo simbolismo que ela traz. É o caminho que eu tenho, né? Pra estar entendendo. Então, quando a gente vai falar, já traz o número 7. Ela já traz o 7. Então, quando a entidade, né? Que nem eu falo, a entidade que traz o 7, eu falo que é muito essa questão. Eu vou falar
da conexão, mulher, e não é nem da conexão, da união, né, entre a matéria e o espírito, né? É esse encontro, essa união, esse equilíbrio entre matéria e espírito. Tanto que quando a gente falou sobre a pirâmide ali, né, que a gente falou sobre o quadrado e o triângulo. Quando a gente ajunta, ele forma um 7. O 4 de baixo com os 3 de cima. Ele traz essa representação do 7, que é exatamente a união entre a matéria e o espírito, né? E essa questão do número 7, ele vai estar muito ligado, que nem eu falei para vocês, com essa questão espiritual. Então, ele vai representar a totalidade, ele vai representar o equilíbrio e a conexão com o plano, como eu disse, material e espiritual. Então, são entidades que têm essa habilidade de acessarem vários planos, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade, né? Então, ela já é uma entidade que traz essa questão do 7. Então, a gente já entende aqui essa questão de equilíbrio, essa questão de totalidade. E aí, eu fui atrás do arco-íris, né? Porque a primeira coisa que eu pensei, a saia dela traz as 7 cores, tem essa ligação muito profunda com o arco-íris. Então, vamos trazer essa questão do arco-íris aqui pra mesa. Que engraçado esse celular. Eu não sei não, gente. Esse celular anda meio doido. Tem hora que a luz some, tem hora que fica direito, tem hora que some. Eu não entendo esse celular. Ele é meio doido. Deixa eu ver aqui se eu arrumo essa luz, tá? Que senão fica escuro o vídeo. Às vezes fica muito claro, outras vezes fica muito escuro. Peraí, só um minutinho. Ixi, que não tá indo, não. Tá indo. Vamos ver se eu consigo. Mas eu acho que não vai regular. Agora, deixa eu ver aqui. Tá, não tá regulando, não. Bom, acho que assim, vai ficar assim. Não vai dar pra regular melhor do que isso, não. Acho que deu uma travada aí do negócio. Desculpa aí, gente. E aí, que nem eu tava falando, né? A questão do arco-íris. Então, a gente já sabe, a gente vai ter várias representações com essa questão do arco-íris, né? Dentro... E tá muito escuro isso daqui, gente. Não tá dando. Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo pra tá arrumando e eu já volto, tá? Pronto, melhorou, consegui, né? Tive que desconectar os bagulho aqui pra tá arrumando, porque não tava voltando, não. Então, que nem eu tava falando, essa questão do arco-íris aqui, né? A gente vai ter vários significados pro arco-íris, né? Um dos primeiros significados que a gente tem é a questão da aliança, né? Que isso é muito famoso. A aliança entre nós, homens, e Deus, né? O arco-íris, ele representaria primeiro essa questão dessa aliança. A gente tem, por exemplo, dentro do culto de orixá, a representação do arco-íris pra gente, ele tem muita questão dos ciclos. Porque a gente tem um orixá que representaria o arco-íris. E esse orixá representaria os ciclos da vida, né? Ele representaria os ciclos. Então, a gente vai ter algumas representações. E aí, eu fui atrás dessas representações pra mim tá entendendo e tá trazendo aqui pra mim, né? Ó, ao redor do mundo, existem várias culturas, né? Que atribuem significados ao arco-íris. Ele é frequentemente visto como um símbolo de esperança, renovação e harmonia, tá? Em muitas dessas tradições, o arco-íris é visto como uma ponte que une o céu e a terra, né? O divino e o humano, que é exatamente essa aliança, né? As cores desse fenômeno de grande beleza também possuem significados simbólicos, de acordo com a espiritualidade. O vermelho inspiraria a coragem, que são as cores, né? Faz todo sentido, né, mulher? A coragem. O laranja despertaria a nossa criatividade. O amarelo é para a sabedoria, né? O verde para a cura. E o azul traz paz. E o roxo a espiritualidade. Então, seriam algumas representações das cores do arco-íris que estão contidas ali na saia da Dona Cersais, né? Então, a gente já tem aqui um caminho, né? Essa é a primeira parte do caminho. E aí, quando eu falei, né? Que eu falei, gente, tá caindo hoje aqui esse negócio. Não sei o que tá acontecendo, não. Nessa bagaça hoje. O que não pode ficar claro, não? Será que vocês querem que o bagulho fique no escuro? Não sei, né? Acho que não, né? Mas enfim. Tá aparecendo, né? Porque eu arrumo. O negócio cai. Nunca foi de ficar caindo desse jeito. Hoje tá que tá. Essa luz aqui não tá... Hoje não tá indo, gente. Eu sento de um lado, a luz entra na minha cara. Daqui a pouco o negócio cai. Tá meio estranha aqui essa mesa hoje, né? E aí me veio essa questão de focar na saia, né? Como eu disse aqui pra vocês, eu, com relação à rosa vermelha, né?
Eu sempre falei assim, isso aqui é bem bacana, a gente tá entrando nesse assunto também, né? Porque eu falo muito da questão da sensualidade, né, das ciganas. Elas realmente têm. As pombagiras ciganas e as ciganas, não que as pombagiras não sejam, mas elas trazem uma sedução muito diferente. É um mistério, né? Elas são muito sedutoras. Mas essa sedução, ela é muito cercada de muito mistério. É uma sedução meio enigmática. É o que eu sinto, tá bom? Muito com relação a isso. Não são entidades, mesmo as pombagiras ciganas, de estarem com tudo muito à mostra, tá? Não usam grandes decotes, né? Mas também não gosto de tudo muito fechado. Não pode ser fechado, que nem eu tô aqui. Mas também não pode ser muito aberto. E eu sempre senti, assim, que Rosa Vermelha não gosta de nada muito aberto. Nada muito, assim, escancarado. Precisa existir esse mistério, sabe? E por que que eu falo isso? Porque eu vejo muito, né, essas questões na internet, não quanto com cigano, mas até com relação à pombagira, né? Essas roupas muito, como é que fala? Muito provocantes, enfim. Gente, não que seja errado, não tô falando que isso é errado, mas eu vou que aqui cada um, né, faz como bem entender aí, como acha que essa entidade deve se vestir, né? Mas enfim, tem casas que não permitem, né? Tem casas que nem cor elas usam, elas vão usar só o branco mesmo, né? Essa é a realidade, né? E enfim, o que eu sempre senti, eu saio um pouco aqui, mas isso é importante, porque ainda mais hoje em dia que a gente tem esse monte de vídeo que mostram os trabalhos na casa, né? E as pessoas vestidas ali com as roupas da sua entidade. E o que eu vejo muito, tá? Que criou-se um grande estereótipo, né, com relação às coisas. Os adornos, na realidade. O que chama atenção são os adornos, né? Não que a Rosa Vermelha não tenha as coisas dela, ela tem, né? Ela tem um cintinho de medalha, ela tem uma sainha, né, dela ali, ela tem uma blusa que eu comprei pra ela, tem as pulseiras dela, enfim. Tem essas coisas, mas tudo muito simples, mas ela tem as coisas dela, que eu acho que é o que pode ser, né? Ali pra ela, né? Mas, o porquê que eu entrei nisso? Eu vejo até em questão que muitas pessoas hoje querem incorporar entidades, querem, enfim, porque acham que aquilo ali é um grande teatro, né? Na realidade, porque muitas vezes que a gente vê é o que parece isso, né? Na realidade. O foco ali tá nas vestimentas das roupas, tá naquilo ali, não tá no foco do que tá do trabalho, enfim, né? É que isso daqui, na realidade, é um desabafo meu, tá? É um desabafo porque é muito do que eu vejo. É a mesma coisa. Ah, use o lenço na cabeça. Eu sei que tem gente que vem aqui e pede, eu acho bacana. Mas eu não quero criar estereótipos. Eu não quero criar adornos. Porque o meu trabalho não precisa de adornos. Entendeu? Esse lenço é por um motivo, né? As pulseiras são por um motivo. Os meus fios são coisas que eu uso, meu, no dia a dia. E eu acabo trazendo aqui. Quem me conhece sabe, eu sempre tô com minhas pulseiras. Eu sempre tô com as minhas coisas. Independente da roupa que eu esteja, eu ando assim. Eu ando assim, né? Enfim, ainda mais no frio, eu uso muito lenço. Eu uso muito chale, uso bastante mesmo. Aí que cada dia vocês me veem com uma cor diferente. Quem me conhece sabe, né? Eu agrego esses elementos às minhas roupas do dia a dia, né? Assim, da maneira como eu me visto. Mas aqui, por exemplo, um dia que eu sentir vontade de vir com lenço, eu vou vir. Um dia que eu não sentir, eu não vou vir. Porque, na verdade, eu não preciso estar vestida assim para estar trabalhando com as cartas. Não preciso estar toda ornamentada, cheia de medalha. Isso daí é para criar um cenário bonito. A minha preocupação não é criar um cenário bonito. Obviamente, gente, que a minha tendência é arrumar um lugar mais bacana pra gente estar fazendo os vídeos, né? O lugar onde os gatos não entrem, com uma iluminação melhor. Mas hoje é isso daqui que eu tenho. E é isso daqui que eu posso vir trazer. Entendeu? Eu não vou parar o meu trabalho porque eu não tenho tudo perfeito, lindo, maravilhoso, um cenário montado. Não, eu não tenho. É isso daqui que eu tenho, isso daqui que eu vou vir fazer meu trabalho, tá? E essa questão, eu não quero criar estereótipos, entendeu? Então, eu quero vir assim. A partir do ano que vem, no ano que vem, né? Acho que, aí não sei, não posso dar uma data, mas vocês vão me ver muito de lenço. Não se preocupem, não, que vocês vão cansar de me ver de lenço na cabeça, na realidade. Vocês vão me ver durante muito tempo com coisa na cabeça, tá bom?
Mas, por enquanto, eu vou estar assim, vou até aproveitar, inclusive, né? Vou estar assim, né, mulher? Porque depois de um tempo, vocês vão me ver bastante de pano de cabeça, de lenço de cabeça. Vai ter um bom tempo para vocês me verem assim também, tá? Então, tá? Pra quem gosta, vai ter uma avalanche aí o ano que vem. Não se preocupe com relação a isso. Mas entenderam? Eu não quero criar esses grandes estereótipos, não. Ah, pra ser, eu preciso. Não, eu não preciso. Eu preciso estar focada aqui no meu trabalho. O meu conteúdo, eu tento trazer o melhor que eu posso, não esses adornos. E com relação à entidade, também isso é importante. Por que que eu entrei nisso, tá? Sim, elas têm, fica bonito, né? Elas vestidas, essa feminilidade, a flor no cabelo, as joias, as ciganas, muito importante. E eu sinto que isso é mais importante às vezes do que a própria roupa, tá? É questão, isso daqui não pode faltar, é o que eu sempre falo. E pra Rosa Vermelha não pode faltar, eu sinto que ela gosta muito de pulseira, sempre senti muito. Eu sinto que ela gosta de vermelho, né? Sempre foi essa questão do vermelho, enfim. Ela disse que ela não gostava do preto, tá? Mas Rosa Vermelha nunca impediu nada, assim, ela nunca exigiu nada. Sabe esse negócio? Ai, minha cigana, não sei o que. Só... Não, gente. Não. Nada. 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 Ela nunca me pediu nada. Nunca exigiu nada, né? A única coisa que ela me pediu pra falar que nunca pediu nada foi um baralho que fica lá no altar dela. E que a taça dela ficasse lá no altar dela. E a taça dela também não tem medalhinha, não tem... É uma taça de vidro vermelha com umas flores... Tem umas rosas douradas desenhado nela. Uma taça de vidro com desenho. Pronto. É isso. Tá? É tudo muito simples. As coisas dela são simples, né? E nunca teve essa exigência de... Ai, quero isso, quero aquilo. Ah, não, ela não quer. Não, nunca teve. Nunca teve. E eu sempre senti isso, e ela sempre falou. Ela falou isso, né? Que ela não gostava do preto, mas que ela também usava, mas que ela não gostava. Era o que ela não gostava. Mas se precisasse, ela usava, mas ela não gostava, né? Mas o que eu sempre senti, tá? Tá, ela usa, ela não exige, mas eu sempre senti a importância para ela da saia. Como? Uma saia que rodasse, uma saia que tivesse movimento, que ela pudesse movimentar. Isso eu sempre senti que para ela era importante. Não precisava, ela não estava nem para cor, para tecido, enfim. Mas essa saia precisava ter movimento. Não podia ser uma saia reta, sabe? Não podia. Ela precisava balançar. E mesmo as nossas saias de ração simples, elas não balançam muito, elas não têm muita roda. E eu percebia que isso para ela não tinha que ser mais rodada. Podia ser a cor que fosse, mas ela tinha que ter mais roda, ela tinha que ter mais movimento. Isso é uma coisa minha, tá? Que eu sempre senti. Ela nunca falou nada sobre isso, mas era algo que eu senti. Quando me veio essa situação da saia, aí eu falei, cara, faz todo sentido porque que eu sentia isso, né? E a importância da saia, eu vou estar falando o que aqui? Com relação à Dona Sete Saias também, mas a importância da saia para uma cigana. E o foco do porquê Dona Sete Saias tem esse nome de Sete Saias. Eu acho que tem muito a ver com isso, tá? Apesar de tudo aqui, ter falando da paixão dela pelo arco-íris, mas eu vou estar entrando aqui nesse assunto, ó. A saia, nas vestimentas ciganas, tá? Ela é muito mais que uma peça de roupa. Ela simboliza a força, a alegria, a sensualidade e a conexão com a natureza e o mundo espiritual. É um elemento central na dança cigana, onde seus movimentos ajudam a expressar as emoções e a contar histórias, tá? Os significados da saia cigana. Força e o poder feminino, né? A saia, especialmente quando rodada, representa a força, a sensualidade e poder das mulheres ciganas, tanto na vida cotidiana quanto em rituais. Conexão com a natureza. O movimento da saia, especialmente em relação ao vento e à terra, simboliza a ligação com os elementos da natureza. Que eu disse, tem que ter movimento, não pode ficar parado, né? Expressão de alegria e liberdade, né? A leveza e a liberdade com que as ciganas dançam com suas saias refletem a alegria e a independência do povo cigano, né? Limpeza e proteção, tá? Bater a saia em rituais ou na dança
pode simbolizar a limpeza de energias negativas, tá? E a criação de uma barreira de proteção espiritual. Por isso que eu sempre senti a importância e o quanto que ela balança literalmente a saia. O quanto a saia dela não fica parada. Eu sinto isso, a saia dela não fica parada nesse trabalho, porque a gente tem a percepção, gente, essa questão de médium inconsciente, eu não sei, né? Eu acho que assim, um dia a gente pode estar falando até com relação a isso aqui. Eu acho que não existe o 100% inconsciente. Não existe, tá? Se existir, alguém pode vir falar aqui pra mim, mas eu não sei. Dentro da minha concepção, do que eu venho, né? E do que eu vim estudando e vendo pessoas grandes, inclusive, estando falando realmente sobre isso. Não existe, né? O que vai acontecendo, por exemplo, eu vou falar eu, Thaís, tá? Realmente no começo você não sabe se você falar que você tá louca. Ponto. Eu tô louca porque eu lembro de tudo, eu escuto tudo, eu tô vivendo tudo, mas não sou eu. Não sou eu. E aí eu falo, mas eu não falo assim, eu não faço isso daqui, por que eu tô fazendo isso? Né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Né? Demorou muito tempo. Eu achava que realmente era loucura da minha cabeça durante muito tempo. Até uma vez que Babá veio conversar comigo. Porque quem falou pra ele, ó, mas não falou aqui através de mim. Foi através da comunicação que ele tem, né? Assim, espiritualmente com eles mesmo. Ele chegou e falou pra mim, isso, isso, isso. Porque ela tá falando pra mim que é assim, assim, assim. Foi muito interessante nesse dia, né? E aí eu falei, como que ele vai saber? Eu nunca falei isso pra ele, né? Enfim, e realmente, né? Então a gente tem essas percepções. O que acontece é que com o passar do tempo, o que eu fui percebendo, tá? Você esquece das coisas. Você tem um apagão. Você realmente tem um apagão. De eu falar, cara, eu tava ali. Eu lembro que eu sei que eu tava ali o tempo todo. Mas as pessoas, olha, você lembra disso daqui? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Apaga da memória o que eu vivi ali, né? Então, isso é muito interessante, porque apaga mesmo. De eu ficar dias tentando lembrar e eu falar, cara, eu tava ali, eu tenho que lembrar e eu não lembrar, né? Então, eu tô ali, então eu sei disso, dela rodar a saia, dela bater a saia. Ela roda muito a saia dela, né? A saia dela não para. E aí, você entendeu? Pra mim faz todo sentido essa questão da limpeza e da proteção, né? O movimento. A cigana, além de eu vou falar muito, que ela traz essa questão do arco-íris, que a gente vai falar do ciclo, da simbologia das cores e o movimento da vida. Pra mim, Dona Sete Saias, ela simboliza muito o movimento da vida, né? Vamos estar falando isso. A proteção, né? A feminilidade, o amor, a espiritualidade. Então, eu falo muito que essa totalidade realmente entre o espiritual e o material, né? Dona Sete Saias, pra mim, ela vai trazer muito esse simbolismo, tá? Expressão e comunicação, tá? Em danças e rituais, o movimento da saia ajuda a expressar as emoções, contar histórias e afirmar a presença espiritual, tá? A dança cigana utiliza a saia como uma ferramenta de expressão. Os movimentos giratórios e os balanços da saia ajudam a criar desenhos no ar e a transmitir as emoções, né? O movimento da saia em giros e batidas é uma forma de comunicação e interação com o ambiente e com outras pessoas, né? Em resumo, a saia é um símbolo multifacetado representando a força, a alegria, a liberdade e a conexão espiritual do povo cigano, além de ser uma ferramenta essencial na dança e expressão cultural. Olha só a força da saia dentro desse contexto cigano, né? E aí, que eu não sou boba, eu fui buscar mais. Aí a importância das vestimentas do povo cigano, tá bom? A matéria-prima, eles consideram as vestimentas uma matéria-prima concedida por Deus, tá? Os ciganos vieram ao mundo para celebrar a vida e honrá-la. As vestimentas também têm o objetivo de demonstrar esse amor pela vida e a liberdade. Por isso, o vermelho é a cor que norteia a nossa maneira de se vestir. Não é à toa que nós vermelhas traz o vermelho, né? O vermelho representa a vida, desde o sangue menstrual, porque é da mulher que a vida tem origem, até o fogo, que representa a limpeza das impurezas, bem como a ardência e o desejo. Além disso, o vermelho ancora essa essência vigorosa, a paixão, o dinamismo, a sensualidade,
a força e a energia. Não é à toa que essa mulher adora o vermelho. Vermelho é o símbolo do desejo, o desejo de respeitar a liberdade da essência da alma. Nossa, que profundo isso, né? O conceito de liberdade para os ciganos. Essa premissa norteia suas vidas. Nada os fará desligar da busca por evolução espiritual. Mas o que a nossa forma de se vestir tem a ver com isso. Tem a ver porque os ciganos são livres, né? E eles nasceram livres. E a liberdade dá a eles a responsabilidade de evolução, crescimento e vontade, tá? A consciência é o único bem nessa terra que iremos realmente aproveitar. Verdade, né? Por isso, cuidamos dela, enchendo-a de moralidade, bons conhecimentos e bons atos. Consciência é o que precisamos para adquirir felicidade plena em nossa alma. Deus dá a matéria-prima. Cabe a nós utilizarmos da melhor maneira possível. Por isso, o ato de passar horas se embelezando tem a ver com a responsabilidade de honrar a matéria-prima que nos foi concedida por Deus, né? E suas vestimentas têm suas cores fortes e vivas, estampas, cetins, para exaltar o compromisso com a responsabilidade e a consciência para com a nossa evolução espiritual. Para as mulheres, representa a feminilidade sem vulgaridade. As saias rodadas, longas e franzidas, resguardam os corpos, mas reverenciam o estabelecimento de uma relação telúrica através dos rodopios das danças. Por isso, quanto mais rodada a saia, mais reverências elas conseguem fazer a Deus e a vida por ele concedida. As roupas femininas, os corpetes em especial, mexem com o imaginário masculino, né? Porque salientam as curvas dos corpos femininos, porém não os expõem, verdade, né? Isso valoriza a sensualidade e a sexualidade feminina. Mulheres ciganas gozam da consciência de que o amor próprio está diretamente ligado à vaidade. A vaidade vem de amar a si, pelo simples fato de ser mulher. Verdade. Já o desleixo, convém ressaltar, não seria o amor próprio, né? As ciganas, portanto, nunca estão desarrumadas, né? Ainda que estejam de maneira simplória, estão muito bem ornamentadas. Para as ciganas, é imperioso que a mulher se nutra de si mesma de todas as formas. Assim, as vestimentas femininas nutrem seu corpo, sua vaidade e seu espírito, uma vez que o corpo é a morada da alma. E a alma carece de alimento. O alimento espiritual, emocional, psíquico e material. Então, sendo a vestimenta cigana imbuída de tantas características ordeiras, podemos encontrar riqueza, prosperidade e abundância nessa matéria-prima, concedida por Deus. E os ciganos fazem questão de usufruir dessa ferramenta divina de maneira consciente, desperta e responsável. Olha que sensacional isso daqui, né? Ah, Bless, olha, maravilhoso. Me esquecendo de vermelho, né? E quem eu disse, né? Essa é a importância da saia. Eu bati o olho e aí eu entendi tudo, né? Eu falei, tá, a saia, é verdade, porque o nome dela traz a saia. Então, o principal direcionamento é olhar para a saia e tentar entender o significado dessa saia. Então, aqui fica, né, o significado da saia para as ciganas. A gente falou sobre a cor dos arco-íris, né? Que vamos representar essa harmonia, a prosperidade, que nem eu disse, né? Eu trouxe aqui a harmonia e a renovação, a esperança, o equilíbrio. Vamos falar dos ciclos, né? Que vai estar representando nessas cores. Cada cor trazendo a sua representação. E a questão da saia rodada, né? Como sempre os ciganos usam principalmente. Tem muito essa questão da limpeza espiritual, da harmonização, da sensualidade da cigana. Essa parte espiritual eu já imaginava bastante, que cada vez que elas balançam a saia, estaria ali o trabalho, a representação das emoções, né? Então, essa parte é bem importante. E que nem eu disse aqui, a Cigana Sete Saias, eles vêm falando que ela
seria a deusa do amor, né? Seria a cigana que viria protegendo e ajudando, né? Aí casais, né? A estarem se unindo. Há pessoas que estão passando por problemas no amor, né? Vamos estar falando assim. Então, é uma cigana bem responsável por essa parte do amor, dizem aqui, né? Diante a essa história, né? Dela. Mas eu vou estar focando muito nessa questão da saia também, gente. Porque pra mim, quando a gente fala de amor, né? Isso daí fica para as pombagiras também, tá bom? As ciganas, né, também, que vão falar de amor. O amor é importante, a gente sabe o amor, né, a importância do amor na nossa vida. E para nós mulheres, principalmente, que eu acho que a gente já nasce, né, vou falar um pouco iludidas, né, diante essa questão amorosa, né. A gente é ensinada desde que a gente é criança a procurar pelo príncipe encantado que vai salvar a gente da grande torre, ou que vai salvar a gente na nossa vida. Né? Os próprios contos de fadas ensinavam isso pra gente. Que nós mulheres deveríamos ser salvas por um grande homem, por um grande príncipe. Então criou-se no imaginário feminino essa situação. De que a gente sempre vai ter que encontrar um amor que vai vir retirar a gente daquela torre em que a gente tá lá, né? Que nem a Rapunzel, né? Que tá lá presa naquela torre que a gente não consegue se soltar. Ou a menina que sofre com a família, né? Que vai vir um homem e vai tirar ela de lá e vai fazer ela feliz, né? E, por incrível que possa, você pode falar, é só um desenho, isso é só um desenho. Mas isso acaba, querendo ou não, criando essa... Eu não tô culpando, tá, gente? Porque eu também gosto de conto de fadas, sempre gostei. Também sempre fui criança, também sempre fui mulher. Mas, de uma forma, mesmo que seja inconsciente, acaba criando na nossa vida, né? Como mulher, essa ilusão, talvez, né? Ou essa espera de um milagre pelo grande príncipe que vai entrar no cavalo branco e vai estar salvando a gente, né? Aí dos nossos sofrimentos, né? Eu vou estar falando assim. E quando eu vou falar de pombagira, quando eu vou falar de cigana, quando eu vou falar de pombagira cigana, e eu vou entrar nessa questão do amor, o principal amor que qualquer uma dessas entidades vai estar trabalhando é o amor próprio. Antes de qualquer outro amor, é o amor próprio. Podem falar pra mim que não, pois eu bato na tecla que é sim. Por quê? Não existe amor se você não se amar, né? Não tem como. Se você não aprender a se amar, você nunca vai ser amado. Então eu não consigo ver a representação delas, dessa questão amorosa, que não seja, em primeiro lugar, o amor próprio. Pombagira, a cigana, né? A pombagira cigana, ela vai te ensinar a se amar. Até porque, acho que, mano, dá pra contar aí. Eu não contei nenhuma história de nenhuma pombagira, de nenhuma cigana que não tenha sofrido por amor. Que não tenha morrido pelo amor, né? Que não tenha, às vezes, se afundado em nome do amor. Não tem. Então, a primeira coisa que elas vão nos ensinar é viver uma história diferente da delas. Primeiro lugar, né? A gente tá conseguindo se amar o suficiente para não ficar esperando ser salva pelo príncipe encantado, né? Para não ser salva ali esperando o pretendente perfeito para vir dar uma vida pra gente, tirar a gente da nossa família, dar uma casa pra gente. Ela vai ensinar a força, o poder da mulher, né? Esse amor próprio, para que aí sim, né, dentro de uma base sólida, você como pessoa, seja você estudando, seja você tendo seu dinheiro, seja você tendo a sua independência emocional e você se amar, é você gostar daquilo que você enxerga e você vê no espelho, né? Por que a cigana, ela tem tanta essa questão da beleza, né, com relação, todas as pombagiras têm, mas eu vou falar muito com relação a essa parte, né? A parte das joias, das bijuterias, que isso é tão importante, né? As roupas bonitas, ela se sentir sensual, né? Elas têm muito essa questão, porque é gostar daquilo que tá se vendo no espelho. Eu sempre falo, o maior culto da pombagira nessa vida é gostar do que você tá se enxergando. Aquilo que você tá vendo no espelho, né? Então, independente de você ser mãe, independente de você ter um marido ou não, é você gostar do que você tá vendo. Pombagira não é contra um casamento. Ela não quer que você fique sozinha, né? Assim,
É você encontrar um amor, mas principalmente um amor que te valorize. O amor que te faça feliz. Então, ela é uma cigana do amor, que vai ajudar nessa questão do amor, porém, eu não vejo, né, que nenhuma entidade vai te ajudar quando aquele relacionamento, principalmente elas, aquele relacionamento te afunda. Por isso que eu não acredito nessas questões, tá? A gente sabe que vai ter vários tipos de espíritos que vão trabalhar, né? Dentro dessas linhas, entendeu? Mas o principal trabalho da pombagira com a gente é isso, tá? Eu vou falar comigo. Rosa Vermelha me levou no chão. Doeu. Sofri feito uma condenada. Doía. Doía enxergar as minhas sombras. Às vezes eu falava, mulher, não tô a fim de me valorizar hoje. Ela botava pra dormir, eu até dormia, sentada assim, era um cansaço. Pra mim sair de cá, mulher, tô a fim de me desvalorizar hoje, né? Deixa só uma desvalorizada. Não. Não, de jeito nenhum. Pode dormir, você não vai sair daqui. Era mais ou menos isso, né? E doeu. Doeu muito, né? E eu falo, pombagira é pra mulher forte, porque vai doer. Não é essas coisas que a gente vê na internet, nem muito. Pegue mulheres com estereótipo de que tenha realmente uma pombagira e você vai ver a força dessa mulher. Pombagira é aquela que te acompanha quando você levanta da cama todos os dias e te lembra da força, do seu poder, daquilo que você é, daquilo que você nasceu pra ser, né? Então, é uma cigana que trabalha e ajuda na questão do amor, mas o principal amor, independente de qualquer coisa, pra mim, vai ser o amor próprio. Estudar, entender pombagira, é você ter que voltar lá no tempo, é você olhar a luta, né? Eu vou falar assim sobre o feminismo. Né? A gente vai olhar a luta racial das mulheres, vamos pegar as mulheres negras, que lutaram por liberdade, por espaço, que lutam na realidade até hoje. Essa luta que nós mulheres temos até hoje para sermos respeitadas, para não sermos mortas, para ter o direito pela vida, né? Na grande maioria das vezes é isso. Então, essa é a luta da pombagira. Essa é a luta, esse é o amor que a pombagira sempre vai te oferecer, que é esse amor próprio, né? E eu me nego a entender que pombagira só seja usada para união. E quando eu falo, ela trabalha o amor, ela vai trabalhar a sensualidade, ela vai trabalhar porque é a essência dela. Mas o principal desse amor é o amor próprio. Pombagira só vai te dar um amor quando esse amor for bom para você. Quando ele não te limite, quando ele faça você ser a sua maior versão e a sua melhor versão todos os dias. Gente, não adianta. Eu não consigo enxergar de outra forma. E o porquê? Porque eu sou iludida? Não, até porque pombagira não é fada madrinha. Cigana não é fada madrinha. Elas não são fadas madrinhas. Parece Harry Potter, porque acho que as pessoas devem achar que a nossa religião é Harry Potter, né? Não é Harry Potter, não é, tá? E também pombagira não é fada madrinha. Assim como o Exu também não é, como é que fala? Padrinho mágico pra gente, também não é, né? Elas não são fadas madrinhas. Elas não vão, eu quero isso e ela vai te dar. Não, ela não vai te dar. Tem hora que ela não vai te dar nada. Que se você quiser se levanta, você vai trabalhar. Ela tá ali pra reforçar, eu vou falar assim, essas lutas em você se enxergar o seu valor, o seu potencial, mas ela não vai te dar nada de mão beijada. Não é fada madrinha. Pombagira não é fada madrinha, tá? Não é esse conceito que as pessoas acham por aí, não. Adivinha, se tudo que eu pedisse pra Rosa Vermelha me desse. Nossa, tava boa, hein, mulher? Ela não me dá nada. Tem hora que ela nem me responde, gente. Não é que ela não me dá nada. Ela não me dá nada do que eu peço. Não nesse sentido. Vai eu pedir essas coisas pra ela, pra vocês verem o que eu levo. Fico falando com as paredes, igual idiota. Não. Agora, se eu preciso de um conselho com relação ao meu trabalho, ao meu jogo, né? Se eu preciso de alguma coisa pra minha casa, pro meu filho, pra minha família, né? Aí sim, ela me responde. Ela me dá caminho, ela me tira dúvidas, ela me mostra a verdade, né? Ela me dá a liberdade de ser quem eu sou. Mas não fica nessa palhaçada não, porque ela não é fada madrinha. E quando eu vou com essas palhaçadas, ela nem me responde. Ela literalmente não responde, eu fico olhando pro nada, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, não é isso. Então, a primeira coisa essa questão do amor, é o amor próprio. É o amor próprio, tá? Eu sempre vou ver o amor próprio. Pode ser de qualquer uma delas.
tá bom? Qual que é uma delas? Eu nunca vou ver esses assuntos muito fúteis ligados à pombagira, à futilidade. Porque não tem como. Se você quer entender pombagira, você precisa estudar a história da luta feminina. Aí você vai entender o que é pombagira. Não é a futilidade. Nenhuma pombagira está ligada à futilidade, assim como nenhum orixá está ligado à futilidade. Não coloquem elas nessas futilidades. Nenhuma deusa está ligada à futilidade. Nenhuma. Nenhuma delas está ligada à futilidade, né? E é isso, né? Então, é o amor próprio, né? E eu vou falar que a Dona Sete Saias, ela vai estar trazendo o amor, vai te ajudar a trabalhar o amor, mas eu vou falar muito que é essa questão, né? Que ela vai te trazer o equilíbrio nas relações, uma relação que seja bacana para você, né? Que esteja ali transcendendo a matéria e o espírito, né? Essa questão que não tire a sua liberdade. Eu vou falar que o equilíbrio para ela deve ser, no meu ponto de vista, tá? É uma cigana que trabalha muito a questão do equilíbrio também, porque tá tudo muito ligado aqui, as limpezas, né, espirituais. Então, é uma cigana que muito trabalharia muito essa questão da totalidade mesmo, entre a matéria e o espírito, né? Entre o visível e o invisível, né? E o amor sempre vai ser o amor próprio. Vai estar te ajudando nas relações a trazer o equilíbrio, a trazer a força, né? E não, ah, meu Deus, isso daqui não tá bom, então vou chamar ela que ela vai resolver. Não vai, gente. Não vai. As coisas não funcionam assim, tá bom? Então tirem essa ideia. Vai trazer conselhos, vai trazer. Como é que eu posso falar, mulher? Ajuda, né? Naquilo que precisa. E se aquilo for o seu caminho, ela vai te ajudar. Se não for, pode ter certeza que ela vai tirar, né? Então, essa fica a minha homenagem à Dona Sete Saias, né? Eu não tenho muito aqui para estar falando sobre ela, porque, que nem eu disse, eu não conheci, eu não tive essa oportunidade de estar conhecendo uma Sete Saias no chão, né? Trabalhando. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade, né? De estar conhecendo, né? Uma deve ser lindíssima de ver, né? Essa força. Mas é uma entidade muito famosa, muito conhecida. E as pessoas falam muito sobre a força do trabalho dessa cigana, dessa pombagira, que é muito reverenciada, né? Aí nos terreiros. Então fica a minha homenagem, né? A essa força ancestral, vou estar falando assim, né? Sobre essa grande força aí que vem trabalhando, que vem ajudando, trazendo um consolo, vem trazendo suporte, né, a nós quando a gente precisa. E como eu disse, é impossível uma entidade com tanta força trabalhar a futilidade na nossa vida. É uma entidade que vem para nos dar força, né, nessa vida, tá bom? E principalmente o equilíbrio. Né? E nunca esquecer a potência da mulher, né? Aí, porque dentro dos clãs ciganos, inclusive, a mulher era assim, ela tinha essa questão de casar, não ter muito essa casa nova, né? Enfim, não ter muita liberdade com relação a isso. Porém, quando a gente fala no contexto espiritual, dentro dos trabalhos, a mulher era de uma grande importância e reverência dentro dos ciganos, tá? Eram realmente consideradas como as grandes sacerdotisas, né? Ali dentro do clã. A gente tinha homens também que eram responsáveis, mas as mulheres sempre foram muito reverenciadas, como essa força, essa ligação, tá? Vou estar falando assim com o espiritual. Então, essa parte cigana era muito forte. Então, por isso que eu falo, são entidades que vão trabalhar muito essa questão espiritual, essa questão de equilíbrio, enfim. Não vai estar ligada à futilidade. Não vai, gente. Esquece, né? Eu até coloco uns vídeos lá no Instagram, a sensualidade da cigana, depois que você conheceu uma cigana. Porque é verdade, né? A gente sabe que é verdade isso, né? Mas essa sensualidade, esse poder desse encanto, tem exatamente a ver quando você se reconhece o que você é e você aprende a se amar, né? Você não vai precisar de grandes coisas. Quando a gente se ama, a gente se torna irresistível aos olhos daqueles que estão vendo, porque a gente se sente segura com aquilo que a gente é, entendeu? Então, o que essa entidade vai te trazer é essa segurança, né? Para essa liberdade, para essa aceitação, entenderam? É mais ou menos isso. É esse o caminho. É você aprender a se amar.
Então, por isso que eu não vejo outro caminho com relação a elas. Sejam pombagiras, sejam ciganas, seja pombagira cigana. Eu sempre vou estar olhando por esse caminho. Ah, mulher, agora que eu vi, né, que a saia da senhora é colorida. Olha, será que eu sempre tive uma saia aqui, gente? Olha que eu vi. É verdade, né, mulher? Que eu sempre coloquei pra representar a senhora, né? Mas tem mesmo, né? Olha que interessante. Gente, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Que a saia dela é toda colorida. Ah, não, desculpa aí, mano. Você... Olha, gente, não acredito nisso. Tava aqui o tempo todo e eu nem toquei. Olha, gente, me perdoa, senhora. A senhora me perdoa. Eu sou meio... Assim, mulher. Sou meio atrapalhada, tá? Não liga, não. E aí, eu não sei o que a gente vai fazer aqui. Esse vídeo aqui já ficou comprido, né, mulher? Gente, eu vou fazer assim. Eu não vou fazer opção. Não vou fazer opção, tá? Não vou ficar me matando muito aqui, não. Porque às vezes o vídeo não tem nem... Como é que fala? Visualização direita. Minha obrigação é trazer o trabalho aqui com relação a eles, né? Enfim. E não é que eu não vou ficar matando. Calma, não briga comigo. É que, mulher, já vai ficar grande esse vídeo. Senão vai ficar muito grande se eu for trazer duas opções. Eu vou fazer aqui pra vocês uma previsão pra próxima semana, tá? Para os próximos 7 dias aí. Porque o que acontece? Eu vou falar uma previsão não, mulher. O que a senhora quer pra falar? O que a senhora tem pra falar pra eles aí? Dentro desses próximos 7 dias, tá? Qual é a mensagem da senhora para os próximos 7 dias? O que acontece? Já faz um tempo que eu não venho aqui. Eu trouxe alguma coisa pra semana, né? E... Enfim, não trouxe mais nada, né? Então, vamos trazer essa questão aí para os próximos 7 dias, tá? Aí, em vez de fazer, a senhora traz o que a senhora quer falar. Pode ser? Pode, né, amor? Com relação, tá? Os consulentes. Eu não sei, mulher, se eu trago mais de uma opção, não. Vou trazer uma opção só, tá bom? A senhora vai falando aqui, eu vou tirando aqui, tá? Eu não conheço nenhuma cantiga específica para Dona Sete Saias, tá? Quer dizer, mulher, eu até conhecia, né? Mas eu não consegui gravar na minha cabeça a cantiga, tá? Toda dela, não deu, não. Então, eu vou cantar uma música de cigana aqui mesmo, tá? Ô, tchauriô, ciganos. Laroie, Dona Sete Saias. Salve suas forças, Dona Sete Saias. Salve suas forças. Cigana feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Cigana feiticeira era meu nome. Né, traz aqui o que a senhora quiser, né? Aí, o que a senhora quiser falar para os consulentes e que ficaram aqui assistindo o seu vídeo, tá? Traga uma mensagem para ele aí, para eles aí para os próximos 7 dias, tá? O que a senhora quiser dizer, tá bom? Nas cartas do baralho eu me criei. Cigana feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Estou apaixonada por você, meu grande amor. Desde que você me apareceu. Estou apaixonada por você, meu grande amor. Desde que você me apareceu. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Embaralha, embaralha. Embaralha, só pra cigana jogar. Ou embaralha, embaralha.
Um baralho de ouro para a cigana jogar. Op, tchau, eu, cigana. Laroie, pombogira cigana. Laroie, salve suas forças, dona Sete Saias. Eu tô com uma música na minha cabeça e eu vou cantar, tá? Apesar de a gente não ser, né? Mas a gente tem a linha da Dona Sete Saias, que também trabalha com pombagira. E tá muito com também essa música na minha cabeça. É uma casa de pombo, é de pombo girar. É uma casa de pombo, é de pombo girar. Auê, auê. Olha, tá virado aqui, vou ter que arrumar, tá? Auê, auá. Tá. Auê, auê. Auê, auá, é uma casa de pombo, é de pombo girar. É uma casa de pombo, é de pombo girar. Deixa eu colocar isso pra cá, porque senão... Auê, 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 auá, auê, 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 auá. A carruagem quebrou na estrada, o pombo gira malvada, ela não anda a pé. Lé, 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 ô, lé, lé, ô. Lé, 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 ô. O pombo gira na encruza me chamando de lelé. Lé, 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 ô. Lé, 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 ô. A carruagem quebrou na estrada, o pombo gira malvada, ela não anda a pé. Lé, 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 ô. Lé, 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 ô. Interessante. Veio essas músicas na minha cabeça. Acho que a gente tá parado muito tempo. Porque essas músicas aqui tá vindo muito da minha cabeça. É. Eleleu, andarilha. Eleleu, andarilha. Vermelho é o sangue no meio da artilharia. Os seus olhos são feitiços numa noite de magia. Leleu. Eleleu, andarilha. Oh, tchau, cigana. Eu sabia. Pior que eu sabia, de verdade, eu sabia. Ah, mulher, esse daqui eu vou tirar por último. A gente tira um recadinho dali também, porque senão não vai caber aqui na mesa, tá? Vamos lá, gente. Aqui tenho a Imperatriz. Eu sabia, né? Depois desse discurso que eu fiz a Pombagira, se não caísse aqui a Imperatriz, eu ia desconfiar demais. Aqui eu tenho carta do... Até esqueci o nome, gente. Do julgamento. Julgamento. Aqui eu tenho 8 de paus. Aqui eu vou ter o pajem de espadas, cavaleiro de ouros, a carta da carta. Aqui eu tenho a carta da chave, a carta da criança, a carta da cegonha, a carta do rei de copas. Embaixo tem a rainha. Ah, pelo amor de Deus, mulher. Não, mulher, eu vou ter que olhar isso daqui. Isso tudo tem como. Eu tenho a rainha de ouros, o as de paus e a rainha de copas. Eu tô com o casal aqui.
Ah, moleque, vamos ver se eu considero isso daqui. É, porque eu vou ter que lembrar, né? Enfim, eles estão aqui. Eu vou tentar. Aqui eu tenho os peixes. Caminho. Aqui eu já vi, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu olhei aqui, tá? Eu bati o olho aqui nesse meio, tá? Não tem jeito. Eu vou falar muito aqui que eu vi, tá? E é isso mesmo, porque ainda é o julgamento aqui, tá? Não tem como. Aqui, bem no centro da mesa, eu tenho o pajem, né? De espadas. Embaixo dele eu tenho a criança. É, não tem como. A gente tá falando aqui de algo novo. Sim, a gente pode estar falando de uma situação, de um novo início aí para a vida de vocês, tá? Um novo início em alguma área pode estar se materializando. Thaís, você consegue ver uma área? Olha, eu vou falar muito para vocês aqui, tá? Eu vejo aqui, a gente tem o Rei de Copas, então a gente pode falar dentro do campo das emoções, tá bom? Aqui eu tenho esse Rei de Ouros aqui, o Cavaleiro de Ouros, pode falar de uma situação aí, ou dentro do campo material, tá bom? Por que não? E o próprio centro do jogo eu trago o Rei de Espadas. Então eu vou estar falando muito aqui, Rei. Porque o rei, caraca. O Pajem, né? De Espadas. O pajem, eu vou falar que sempre ele vai simbolizar um novo início, mas o pajem fala muito de comunicação. E, gente, aqui não tem jeito. Porque aqui eu tenho o 8 de paus, eu tenho a carta da carta, eu tenho o pajem de espadas. Aqui fala muito de comunicação, tá? A gente vai falar muito de comunicação aqui, né, mulher? Não tem jeito. E o 8 de espadas sugere pra mim algo. Eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Eu vou falar que é o amor aqui, mulher. Não tem como fugir. Apesar de falar do material, agora que eu já entendi tudo aqui. Tá? Pra muitas pessoas a gente vai estar falando, assim, de uma situação aí dentro do campo afetivo. É, tá, já entendi. Tá bom, vou falar. Aqui, o que acontece? Aqui fica vindo um monte de coisa na minha cabeça. Pera, deixa eu me concentrar. Porque senão eu não vou conseguir falar. Tá. Primeiro lugar aqui. Então pode estar chegando sim, por que não? A gente pode estar falando. E, nossa, eu tenho os pássaros, agora que eu vi também, ai, gente, não tem como. A gente tá falando aqui de comunicação. Não tem como. Nossa, saíram 3 cartas que simbolizam comunicação. 3 não, né? 4 cartas aqui que simbolizam comunicação. Minha cabeça tá muito perturbada. Deixa eu entender aqui. Deixa eu entender, tá? Porque senão não vai dar, não. Nossa, tá pancada aqui. Tá vindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo, deixa eu me concentrar. Vamos lá. Tá? Então, não tem como tá fugindo aqui. Eu vou estar falando muito de que pode estar se aproximando. Situações rápidas, inclusive. Porque eu tenho aqui... Quem abre, né? Quem abre essa situação aqui pra vocês é um 8 de paus. Então, a gente vai estar falando de uma situação rápida, de alguma mudança que pode estar acontecendo. A gente está falando de mudanças aqui. Então, pode estar acontecendo uma mudança. Pode estar chegando algo, uma situação nova aí. Ou a movimentação de alguma situação para vocês. Ou, por que não, a comunicação. Porque o 8 de paus, ele fala de comunicação a longa distância, tá? Pode estar representando aqui. O 8 de paus, ele também significa as flechas do cupido. Mulher, tá difícil, não tá fugindo aqui pra isso, né? E antes dele, eu tenho aqui a carta dos pássaros, né? Então, que significa exatamente conversas, a comunicação. Então, e aqui eu fecho com a carta da carta. Eu não vou estar negando isso daqui. Eu vejo que pode estar se iniciando, né, uma nova comunicação. Ou por que não? É uma nova comunicação, né? Eu ia falar que muito ligado à espiritualidade, mas não me traz muito esse contexto. De você com alguma pessoa, o porquê não? Pode estar se iniciando, se aproximando. Por que não tá falando isso aqui? Aí uma nova comunicação, ou vocês começarem a se comunicar com alguém, ou por que não dizer que essa pessoa
é distante ou está distante de você. Porque eu tenho exatamente aqui, eu tenho o 8 de paus e eu vou ter o cavaleiro de ouros, né? O cavaleiro de ouros me remete muito a um forasteiro, né? Pode ser alguém que não seja próximo de você ou que não esteja próximo de você nesse momento, tá? Pode estar se intensificando, por que não, a comunicação entre você e alguém, ou pode estar surgindo uma comunicação com alguém. Aqui, Thaís, pode ser alguém do passado, não vejo, tá? Porque o centro do seu jogo me traz muitas situações novas. Então, é alguém novo, tá? Para algumas pessoas, pode representar, ou por que não, uma figura mais nova para vocês, tá bom? Uma pessoa mais nova do que vocês, porque eu tenho aqui 2 cartas que simbolizam isso, tá bom? Mas é engraçado que essa pessoa, ela pode ser mais nova, tá? Mas ela pode ser uma pessoa madura, por incrível que possa parecer. Ela pode trazer, em algumas áreas da vida dela, a maturidade. Pode ser uma pessoa que represente a maturidade. Ela tenha, não é nem maturidade, a experiência. Pode ser uma pessoa que já tem uma experiência de vida, mesmo ela tendo uma idade um pouco mais nova. Ou pode falar que em algumas áreas essa pessoa pode ter uma imaturidade, ser um pouco mais imaturo que você, tá? Nesse momento. E aqui não tem como negar. O jogo fala muito e preza muito pela comunicação. A maneira como vocês comunicam, a maneira como vocês expressam as emoções de vocês, tá? Aqui me veio um insight, tá? Cuidado com fofocas. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, tá bom? Isso pode tanto te trazer a prosperidade, como ele pode te trazer batalhas para sua vida. Batalhas em que sentidos? Conflitos, brigas. Pode transformar a sua vida em uma grande batalha. Como as suas palavras, ela também pode te direcionar rumo a uma vida mais próspera, a uma vida mais... Como é que eu posso dizer, mulher? Não é só próspera, mas uma vida mais estável. Essa é a realidade. Então, aqui é a comunicação. Aqui a gente fala muito de conversas, tá? Entre pessoas. Como eu vou falar para vocês também, tomem cuidado com mensagens. Aquilo que vocês mandam através de mensagens, através de comunicação. Assim, a longa distância. Ou por que não tá falando isso aqui, tá bom? Aqui é uma situação, o jogo fala muito, por que não olhar para cá, né? Que traz a imperatriz. A imperatriz sempre é, gente. Ela é, além dela simbolizar a figura materna, né? Que ela é a mãe dentro do tarô, ela vai falar muito da feminilidade, né? Ela vai falar muito desse poder da mulher, né? Esse poder da fertilidade, poder de cocriar, de criar, de regar a sua vida, de transformar a sua vida em um grande solo fértil, né? Então, esse poder feminino que habita em você, tá? Eu vou falar que é o renascimento desse poder em você. É um renascimento. Essa situação vai trazer um renascimento para a sua vida desse poder feminino que existe em você. Ponto. Isso daqui não tem como tá falando, tá? E fala muito dessa, uma abertura de novas oportunidades para sua vida, tá bom? Aqui estão muito ligadas à comunicação. Se você é uma pessoa que trabalha nessa área de comunicação, tá? Pode estar chegando novas oportunidades para você dentro dessa área. Eu diria muito que aqui, esses 7 dias são muito pautados na comunicação, na forma como vocês se comunicam, tá bom? Se você é uma pessoa que trabalha com essa questão de comunicação, então é uma semana para você investir, tá? Então, se você trabalha com redes sociais, invista. Se você é uma pessoa que trabalha sei lá, vendas, um exemplo, você precisa se comunicar. Então, invista na sua comunicação, na sua simpatia, na forma como você se apresenta. Isso vem falando aqui pra mim como se fosse a abertura de novas oportunidades pra você, tá? Que podem estar surgindo, novos inícios, a chegada de algo novo, tá bom? Aí pra sua vida, um novo começo,
tá? Que pode representar um novo começo aí para muitas pessoas. O porquê não, né? Porque fala bem isso aqui não tem como, tá? E que nem eu disse, essa questão da comunicação. Como vocês se comunicam com o externo, né? De vocês. Ah, mulher, tem isso, né? Aqui também. Como vocês se comunicam. Como é que eu posso estar explicando para vocês? Não é como vocês se comunicam, como vocês se apresentam. Qual é a mensagem que vocês passam para o mundo diante da sua imagem? Diante da sua imagem. Qual é a mensagem que você passa para o mundo? É interessante isso aqui, né? O que veio aqui agora. Porque é bem por aí. Porque o que acontece? É como você se expressa. Peguei a mensagem que você leva para o mundo, a maneira como você se expressa. Tome cuidado com a maneira como você se expressa. Mas não só é através da fala, mas através daquilo que você mostra. A sua aparência, entendeu? Isso daqui veio aqui muito pra mim. Eu não sei porque esse insight. Cuide da sua aparência. Cuide da sua beleza. Invista nessa semana. Dê vazão a você. Né? A você se sentir bonita, a você se sentir bela, a você se sentir atraente, a você se sentir feminina. Invista nessa feminidade. Aí você fala, ah, Thaís, mas eu sou. Então, invista na sua vaidade, na sua beleza, na sua imagem. Eu vou estar falando isso aqui há uma semana pra isso, tá? Pra estar investindo nisso também. Com relação a isso, tá? Aqui, eu vou falar que o que vai trazer de bom para esses 7 dias, assim, a parte positiva, tá? Para esses 7 dias, aqui, a gente vai ter a possibilidade, eu vou estar falando assim, de você estar trazendo resoluções para sua vida, ou tá resolvendo alguma situação na sua vida, tá? Vai ter, assim, essa oportunidade de uma resolução, de você conseguir enxergar soluções diante aí de algum problema, de alguma situação que você possa estar vivendo para sua vida. Pode estar se abrindo portas na sua vida, mas lembre-se que para algumas portas se abrir, algumas portas podem ser necessárias serem fechadas. Cuidado com os segredos, tá? Se alguém te conte algo, mantenha esse segredo. Não saia espalhando, fazendo fofoca do que as pessoas falam pra você. Aprenda a guardar aquilo que as pessoas confiam a você. Não saia falando aquilo que te levam ou aquilo que te levam pra você, tá? Guarde aquilo que as pessoas trazem pra você. Isso daqui veio, tá? Com relação a isso. Aqui eu vou falar que essa semana invista no seu poder. Mas invista muito nessa questão da imagem do feminino. Aqui pra mim tá vindo muito forte isso, na sua beleza, tá? Se vista bem essa semana. Se sinta atraente, se sinta mulher. Se você é homem, invista nisso dessa forma também, tá bom? Falei essa questão dos segredos, né? Não ter, tá? O que as pessoas falam pra você. Guarde isso, tá? As pessoas confiaram em você, então guarde isso, tá? Pra você, porque pode estar chegando, tá? Algumas coisas assim aqui também, tá? Pra vocês. Leão disse, novas portas, então a gente pode ter a chegada de uma situação nova pra sua vida. Algo está se iniciando na vida de vocês. E algo que vai trazer muita renovação, né? Fala de renascimento. Pode estar falando de alegria aqui para muitas pessoas, né? Algumas pessoas podem estar falando disso, tá? Aqui, cuidado com a imaturidade, tá? Para quem é mãe, cuidado com os filhos essa semana. Tenha um olhar mais carinhoso, cuidadoso, mais materno com os seus filhos nessa semana. Tome cuidado com os filhos essa semana, tá? Dê uma atenção maior aos filhos, tá? Se forem crianças ou se eles forem jovens, adolescentes, essa semana pede para que você tenha um olhar um pouco mais voltado para os seus filhos, tá? Nesses 7 dias, tá? Eu vou estar falando isso aqui. Ah, gente, não tem como. Tô falando isso aqui também. Para mulheres que desejam ser mães, tá? Daí, por esses próximos 7 dias, gente. É assim, ó, o que me veio aqui. Para os próximos 7 dias, não seria
Para os próximos 7 dias, não. Mas para as mulheres que desejam ser mães, dizem que pelos próximos 7 dias, o que eu vejo aqui, tá? Talvez não seria apropriado estar tentando engravidar. É o que me veio aqui, tá? Pelos próximos 7 dias. Por quê? Aqui me veio muito de vocês, antes de tentarem ou desejarem engravidar, busquem fazer exames. Busquem olhar, checar se a sua saúde, principalmente essa relação com o útero, essa questão, tá? Tá tudo em dia, se os seus exames estão em dias, se isso é, como é que se diz, né? Se isso é aconselhável, uma gravidez. Nesse momento, às vezes você precisa fazer algum tratamento de alguma coisa, tomar alguma medicação, alguma coisa assim, sabe? Pede para que você, por esses 7 dias, evite, se você puder. Busque primeiro, tá sabendo, checando a sua saúde, para depois você dar esses passos, tá? Com relação a isso. Mas não sei, aqui me veio que não é muito propício para esses próximos 7 dias. O que tem de importante nesses próximos 7 dias? A gente vai entrar na lua minguante, né? É na lua minguante que a gente vai entrar ou a gente já tá na lua minguante? Eu já nem sei mais, porque eu não tenho calendário de lua aqui. Mas eu acho que a gente vai entrar na minguante agora. Tem alguma coisa a ver com lua aqui, será? Na minguante de minguar, talvez não dar certo. Não sei, tá? Mas, inclusive, pode ser, eu vejo muito por essa questão, mas aqui, para as mulheres que buscam ser mães, então eu vou falar melhor de um planejamento. Então, vá ao médico, veja se tá tudo bem, para que vocês consigam estar realizando esse sonho de serem mães. Tá? Veio isso aqui. Cuidado com a imaturidade. Eu vou falar aqui muito cuidado com a inocência, tá? Para vocês dentro desses 7 dias, tá bom? Eu diria muito aqui que nem essa questão de solucionar problemas, enfim, essas soluções dos problemas vai depender muito de vocês, tá? Nesse momento, não dependem das pessoas, depende de vocês, tá? Esses novos inícios, a abertura desses novos inícios na vida de vocês também depende muito de vocês. Aqui não são situações que vão cair do céu. A espiritualidade não vai te presentear com nada. Isso daqui depende das suas ações. Aqui depende de você, são situações que dependem de você. Então, para algumas pessoas é até dar o primeiro passo com relação a esses novos inícios. Esses novos inícios dependem muito de você na sua vida, dos planejamentos que você traz para a sua vida, a concretização disso, tá? E não vou negar que não. Cuidado com a maneira como vocês se comunicam, que nem eu disse, e até mesmo com o universo, para aquilo que vocês buscam para a vida de vocês aqui. Isso é muito importante. Cuidado com aquilo que vocês demonstram, com aquilo que vocês comunicam para as pessoas, para o universo, aquilo que vocês levam. Aqui tá falando de fofoca, aqui tá falando muito de comunicação. Aqui não tem jeito, gente. Saíram todas as cartas nesse sentido. Não tem como não dizer isso, entendeu? Aqui o foco dessa semana é a comunicação, ponto, tá? Dentro do trabalho, cuidado com fofoca. Tente fazer do seu trabalho um ambiente mais leve, tá bom? Traga leveza. Por que não música pro seu trabalho? Seria interessante, né? A música traria talvez uma... Como é que fala, mulher? Um ambiente mais agradável, sabe? Se você puder ouvir música, então foque em músicas que te tragam tranquilidade, alegria, tá? Assim, tente se afastar de conflitos. Aqui também, de conflitos, de brigas, tá bom? Dentro do ambiente de trabalho, fofoca. Aqui eu diria muito cuidado com conversas dentro do ambiente de trabalho, tá? Aqui pra essa semana também, tá bom? Aqui, pros relacionamentos, né, mulher? Aqui, eu vou estar falando muito dessa questão de contratos aqui. Contratos, papéis. Cuidado com papéis, contratos, documentos. Para que tenha essa questão de casa, enfim. Veja se aqui tem uma questão de você verificar os documentos pertinentes. Aí pode ser RG. Cuidado com documentos essa semana. Para não perder documentos. Organizem os seus documentos, essas papeladas. É semana de papelada, tá bom? Aqui.
com relação a isso? Mulher, me clarifica aqui isso daqui. Aqui pode estar falando, não tem jeito, gente. Aqui é a comunicação mesmo, tá? Então, aqui, vista, né, que a gente falou com relação à comunicação. Cuidado com a comunicação dentro dos relacionamentos. Para algumas pessoas pode estar se aproximando, aí chegando para vocês. Novas comunicações para quem é solteiro. Então, troca de mensagens, né, mulher? Troca de mensagens, enfim. Clarifica pra mim ali. Puta, mulher, não teve jeito. Eu falei mesmo. Falei, ó, cuidado com documentos. Exatamente, saiu aqui a carta dos fatos. Pode estar falando de roubo, prejuízos. Cuidado com senhas. É, aqui não é bom não, pra essa semana. Cuidado com senhas. Cuidado com e-mail. Cuidado com documentação. Cuidado com... como é que chama, mulher? Cartas, essas coisas que chegam por correio pra vocês. Aqui, cuidado com essa parte que eu disse de senha, né? Aí, computador, enfim. Cuidado com roubo de documentos. Cuidado para não perder documentos. Isso pode estar trazendo algum turbilhão aí para a vida de vocês. Para a questão de contratos, quem tem empresa, trabalha com contratos. Cuidado com isso também. Roubo de documentos, de informações. Roubo de informações. Para algumas pessoas não é ligado à família. Cuidado com o roubo de informações. Pode estar se aproximando. Eu vou falar isso porque foi essa mensagem que veio. Uma grande tempestade. Aí que pode estar chegando, que pode estar trazendo prejuízos para sua vida. E eu vou falar que tá muito ligado. Gente, é muita questão de documentos, papelada, contratos, roubo de contratos. É como se é um período turbulento, uma confusão, uma nuvem carregada que vai passar aí para algumas pessoas, tá? Tome cuidado com relação a isso. Eu vejo muito roubo de informações, vem muito roubo de informações. Olha, e-mail, mensagens, documentos, né? Pode estar falando. Aqui me fala muito de uma figura que busca estabilidade. Ou ela busca pela sua estabilidade. Ou saber, ou roubar a sua estabilidade. Mas ela busca. Tá indo de encontro disso, né, mulher? Você, para algumas pessoas, podem ser pessoas aqui que conseguem, como é que eu posso falar? Mulher, como é que fala? Vocês podem, eu vou falar isso, tá? Vocês podem ser, puta, pior que é verdade. Podem ser empreendedoras, pessoas que são empreendedoras. Por que não? A rainha de ouros aqui. Eu bati o olho e lembrei disso, né? Então, empreendedores aqui, vocês que são empresários, alguma situação assim, tá? Cuidado aí. Pode ter alguém querendo roubar a estabilidade de vocês. Informações. Essa pessoa tá muito focada. Eu vou estar falando isso, tá? Em dinheiro, tá? Em dinheiro. É isso que ela tá buscando aqui. Talvez a sua posição social, por que não? Né? Então, fala de mudanças, né? Mudanças se aproximando. Aí, no geral, traz esse cunho de mudança, tá? A única coisa ruim aqui que eu vi isso, tá? Então, cuidado com documentos, cuidado para não perder documentos. E para algumas pessoas pode ter isso daqui. Se você tem alguma essa questão com contratos, enfim, alguma coisa assim,
busca tá mudando senhas, quem você deixa chegar perto dessas suas informações. Pode ser uma pessoa que seja de fora, não necessariamente do seu âmbito, né? Essa pessoa ela busca por informações, de alguma forma, tá bom? Então, tome cuidado com isso, tá? Aqui a gente fala de mudanças mesmo. Que nem eu disse, essa questão da comunicação essa semana tá aqui muito em evidência. Então, a maneira como vocês comunicam, que nem eu disse, pode estar trazendo brigas e pode estar trazendo instabilidade. Então, preste atenção se vale a pena entrar em certos conflitos, tá bom? Para algumas pessoas pode estar falando sim, por que não? Que nem a gente falou desde o começo, é uma situação que pode estar se aproximando para vocês através de algum tipo de comunicação. Para algumas pessoas pode ser essa questão afetiva, até pode, que nem a gente falou, pode estar trazendo mudanças aí para a área de vocês, tá? Mas aqui eu vou dar um outro adendo. Cuidado com a zona de conforto. Também para essa semana. Cuidado com a zona de conforto, tá bom? Eu diria muito aqui para vocês focarem muito, é uma semana bacana para estar se conectando consigo, tá? Meditarem, tá alcançando o equilíbrio emocional aqui, estarem buscando pela estabilidade emocional. É uma semana muito bacana para estar olhando isso e investir aqui na comunicação, mas na comunicação de todas as formas, a forma como você se mostra, a forma como você se enxerga, a forma como você se apresenta para o mundo, a forma como você se comunica, né? Aqui. É um momento, eu tenho que falar disso aqui, é um momento muito bacana para investir em novas ideias, em novos projetos, tá? Aqui, porque eu tenho página aqui, né, de espadas no centro. Somente em 10, fiquem muito ligados. Uma semana muito bacana para ler, para estudar, para focar nesse desenvolvimento intelectual, tá? Eu vou estar falando isso aqui. E é uma semana para abusar da criatividade. Como eu disse, se você trabalha com essa questão de redes sociais, invista na criatividade nessa semana, na sua beleza, na sua aparência. Aquilo que você demonstra, eu não falei desde o começo, isso vai fazer muita diferença essa semana, tá? Você pode vir estar conquistando. Para algumas pessoas pode falar até da conquista de novos contratos, né? Aqui, de novas oportunidades, novas situações que podem chegar para você. Tem muito a ver com essa maneira como você fala, como você se comunica, a mensagem que vocês levam às pessoas. Aqui, tá? Para muitas pessoas, apesar de eu não ver tanto isso aqui, mas se comuniquem com espiritualidade também. É uma semana para você se comunicar de alguma forma. Se comunique com a espiritualidade. Isso vai fazer muito bem para vocês também, tá bom? É isso, minha mulher, que eu acho que eu vejo aqui. A gente falou muito do equilíbrio, né? Aqui, o equilíbrio emocional, né? Que o equilíbrio das emoções. Tentar se manter equilibrado emocionalmente, tá? Não trazer mudanças, né? Repentinas. Aqui, que não descuidado com a imaturidade, tá? Isso pode estar mudando a sua estabilidade, tá trazendo um pouco de conflito com relação a isso, tá? E pra você, tá aí dentro. Aqui, que eu disse dessa situação nova que pode estar surgindo para alguém. Olha que interessante. Se você é homem, não tem como estar falando isso aqui. Essa mulher, ela pode ter filhos já, tá? Ela pode ser mãe, né? Essa pessoa ela pode ser mãe. Em algumas situações, né? Ela já pode trazer uma criança. Para você, você pode enxergar isso como um obstáculo. Aí algo que não seja bacana. Porém, eu vou dizer que essa mulher tem uma grande tendência a trazer para sua vida um grande renascimento. Grande renascimento para sua vida, tá? Para algumas pessoas pode ser até a comunicação, né? Ou algum envolvimento, enfim, que pode começar a surgir. Se você é homem, essa mulher, ela tem filhos. Se você é homem. Pra mulher também, né, mulher? Pode ser também que esse homem tenha filhos. Mas é engraçado, eu não vejo tanto homem. Eu vejo mais a situação inversa. A situação inversa, tá bom? Pra você, essa criança pode vir ser um obstáculo, né? Pra ti. Pode ser...
Aqui pode ser filhos crianças ou adolescentes, tá? De criança e adolescente. Bom, a idade, ele não é adulto, é de criança e adolescente, tá? Essa criança, esse filho dessa pessoa, tá bom? Ou pode ser mais de um também, né? Aqui, enfim. Então, essa pessoa pode representar um grande renascimento, tá? Na sua vida. Né? Pode estar trazendo para você muita abundância também, tá? Em vários aspectos, porque fala de uma pessoa que é muito fértil, mas muito fértil em várias áreas da vida dela. E muito próspera, né? E prosperidade, gente, tem a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente tem, né? E não com... Prosperidade não é aquilo que a gente tem, e sim o que a gente faz com aquilo que a gente tem. Você vai ter uma grande oportunidade aí de prosperar bastante ao lado dessa pessoa, inclusive, tá? Pode ser de ideias, pode ser de projetos, pode ser de amor, pode ser com relação a esse empoderamento, esse amor próprio. A maneira como você vai se enxergar, a maneira como você vai aprender a se comunicar. Pode falar de uma pessoa bastante intelectual, para ambas as partes, se você é homem, se é mulher, enfim, tá? Uma pessoa muito ligada, né, assim, aos estudos, enfim. Uma pessoa que se comunica bem. Essa pessoa se comunica, ela fala muito bem. Ela pode estar te trazendo e aprendendo. Olha que louco, veio outro insight. Pode estar te ensinando você a se expressar. Porque você pode ter dificuldade em se expressar. E essa pessoa pode estar te ajudando aí. E para algumas pessoas, se não for dentro do campo dos relacionamentos, pode ser a chegada de alguém que vai ajudar você a expressar as suas ideias, ou a você a se expressar, ou expressar a mensagem que você tem a trazer ao mundo. Você pode ter um suporte, uma ajuda de alguém com relação a isso aqui, tá? Novas oportunidades que podem estar surgindo. Não ignore essas oportunidades que vão estar chegando, tá? Aqui abuse dessas oportunidades e principalmente foque, agarre elas essa semana, tá? Dessas novas ideias, novos projetos, porque aqui você tá sendo a imperatriz, então tem uma grande tendência a ser uma semana bem fértil para vocês, tá? Assim, no modo geral, só essa parte aqui de documentos, enfim, que eu não gostei muito, tome um pouco de cuidado com isso, tá bom? Ou pode ser a chegada de alguma comunicação, pode estar trazendo algo que não seja muito bacana aí pra vocês, tá? Para algumas pessoas pode falar de exame, né, mulher? Pode estar falando aí de algum diagnóstico de exame, tá? Nossa, interessante isso. Cuidado para essa parte de família. Para algumas pessoas, algum familiar pode estar recebendo algum diagnóstico aí que não vai ser muito bacana, tá? A gente tá falando aqui de doença, sim. Tá bom? A gente vai falar de doença aqui, tá? Para algumas pessoas pode ser depressão. Para algumas pessoas pode ser depressão, mas para outras pode ser assim, depressão, distúrbios psíquicos, tá? Para muitas pessoas, e para outras aqui é só o diagnóstico de alguma doença. E isso vai trazer, né, essa nuvem turbulenta aí para a família. Então aqui, por isso que eu falei, cuidado. E para quem também aí, ó, de vocês tá aí, não tá se sentindo muito bem, aqui busque fazer algum exame, tá? Pra tá sabendo aí o que pode vir a ser, tá bom? Vamos tirar aqui uma mensagem. Gente, semana que vem eu trago... não sei, né, mulher? Não sei se a gente... Vamos ver o que a gente vai trazer. Eu queria falar sobre Maat na semana que vem. Ou eu trago dos caboclos, não sei. Vamos ver, né? Não sei. Ai, mulher, não é esse daqui. Para vocês que se conectaram aqui, né? Vamos trazer uma mensagem das pombogiras aí para vocês. Ô, Xauriô, Laroie, pombogira. Laroie. Virou aqui. Mais um. Aqui um conselho, tá? E aí eu tiro daqui.
Destino e ousadia. As portas estão se abrindo, mas a decisão de atravessá-las é sua. Não hesite diante das oportunidades. Lembre-se, quem ousa conquista. A pombagira te encoraja a seguir sem medo. Jogo de mestre. Nem sempre a vitória vem pela força, mas sim pela astúcia. Observe, calcule e mova-se no momento certo. Pombagira ensina que quem sabe jogar, conquista. Liberte sua verdade. Há uma voz dentro de você pedindo para ser ouvida. Liberte sua alma. Permita que ela se expresse com força e coragem. A comunicação, expressão, né? Também, foi isso que eu falei. A verdadeira liberdade começa quando você se autoriza a ser inteira, sem medo e sem desculpas. Como é que me chama a atenção isso daqui? Lágrimas de força. Suas lágrimas e inseguranças não são fraquezas, mas sim a expressão da sua força e entrega. Chore para liberar o peso que te sufoca e depois levante-se renovada, mais forte e pronta para vencer. Me chamou a atenção, se servir para alguém. Parabéns, você escolheu a carta do amor. Ah, você tá brincando comigo. Parabéns, você escolheu a carta do amor. Significa que nos próximos dias sua vida afetiva será fortemente aumentada para melhor. Eu falei pra vocês que do começo eu tinha visto isso. Aproveite essa época, pois todo o amor aqui plantado renderá muitos frutos. A Imperatriz, né? Exatamente. Um momento de renovação, né? Aquilo que for plantado nesse momento em qualquer área, tá? Vai estar gerando muitos frutos, isso mesmo. Parabéns, você escolheu a carta do amor. Significa que nos próximos dias sua vida afetiva será fortemente aumentada para melhor. Tem a chegada de algo, gente. E pode ser algo que, para muitas pessoas aqui, é algo que vem de distância. Eu sinto isso, não é algo que tá perto, sabe? É algo que vai estar se aproximando. Ou pode estar literalmente mostrando isso, né? A aproximação de algo novo aí pra vocês. Enfim, tá bom? Ela é a cigana do amor, né? Não tinha como não falar aqui de amor, mas eu vi muito isso aqui, tá? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos, tá? Até a próxima, né? Aí até a próxima semana. Que assim seja, tá? O Tchau, Laroye. Salve suas forças, dona Sete Saias. Salve as suas forças. O Tchau, Salve as ciganas e salve toda a ancestralidade cigana que trabalha aqui nessa mesa comigo, né? Que vem me orientando e trazendo essa luz e a direção. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.